Ler comigo a Bíblia em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo 12. Gênesis, primeiro livro da Bíblia, Gênesis capítulo 26, versículo 12, é o texto que nós vamos ler agora, e depois vamos compartilhar esta palavra. Diz assim: naquele ano, quando Isaque plantou lavoura, colheu 100 vezes mais cereais do que havia semeado, pois o Senhor o abençoou. Isaque prosperou e se tornou rico e influente. Senhor meu Deus, nós pedimos a Tua graça, a Tua sabedoria e a revelação da Tua palavra. Pedimos, Pai, com o coração aberto e rendidos ao Senhor, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor nos dê sabedoria, Pai, que o Senhor trate com cada um de nós, a começar de mim, ó Pai, que o Senhor fale comigo, a começar de cada líder, pastor, obreiro, famílias aqui reunidas. Trata conosco, Pai. Nós estamos começando este novo ano, nós queremos ter atitudes diferentes, um novo começo, uma nova história, como nós cantamos, ó Pai. Por isso nós nos submetemos ao Senhor, nos rendemos a Ti, e repreendemos toda distração, todo impedimento, toda incredulidade. Nós repreendemos tudo que atrapalha a palavra do Senhor de operar e fluir no nosso coração. Assim nós oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Diga assim comigo: naquele ano, quem tem fé profetiza, nesse ano, eu vou colher 100 vezes mais, em nome de Jesus. Olha como esse texto, a gente está no ano da colheita, como é propício a gente ler e receber uma mensagem dessa, que naquele ano Isaque plantou lavouras e colheu 100 vezes mais. Não era um tempo de plantio, não era um lugar propício para o plantio, mas a Bíblia diz que naquele ano, mesmo contrário às adversidades, mesmo contrário às expectativas, porque se Isaque tivesse consultado os especialistas daquela região, os especialistas do clima, os especialistas da terra, eles diriam: Isaque, não plante, não é bom, não é propício para esse ano. Muitas vezes a gente escuta especialistas, a gente escuta notícias e a gente fica preocupado: esse ano vai ser terrível, esse ano vai ser difícil. Mas a Bíblia diz que Isaque plantou lavoura e no mesmo ano colheu 100 vezes mais. Porque ele não olhou para os especialistas, ele não dependia das circunstâncias, ele não dependia das condições climáticas. A Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais, porque o Senhor o abençoou. O Senhor Deus o abençoou. Tem alguém aqui que acredita que o Senhor Deus também te abençoou para esse ano? Quem está debaixo da bênção do Deus Todo-Poderoso, levanta a sua mão e dá glória a Deus. O Senhor o abençoou. Eclesiastes diz que aquele que olha para o vento não semeará e não vai colher. Mas, irmãos, nós não olhamos para o vento, nós não esperamos das circunstâncias favoráveis ou não, nós olhamos para Jesus, e é dele que vem a nossa colheita extraordinária e abundante. É dele, tudo é dele, é por ele. E Isaque plantou e colheu. Agora há um texto interessante aqui no verso 13, irmãos. O verso 13 diz assim, eu estou lendo na NVT, Nova Versão Internacional, que diz assim, aliás, Nova Versão Transformadora, que diz assim: Isaque prosperou
e tornou-se rico e influente. Aqui a Bíblia fala de um processo. Ele semeou e colheu 100 vezes mais, porém só isso ainda não o tornava um homem rico e próspero. Mas ele estava num processo e numa caminhada para enriquecer e prosperar. Ele semeou e colheu 100 vezes mais, ele continuou semeando e colhendo mais, e aí o verso 13 diz, ele prosperou e tornou-se rico e influente. No hebraico aqui, curiosamente aparece uma mesma raiz de 3 formas diferentes. A raiz de uma palavra que significa crescer, que significa grandeza. Essa raiz aparece 3 vezes no versículo 13. E se fosse traduzido literalmente, o verso 13, do hebraico para o português, ficaria mais ou menos assim, sem se preocupar muito com o português, mas literalmente traduzindo do hebraico, o verso 13 ficaria assim, e o homem Isaque cresceu, crescendo e se tornou crescido. Diga comigo, cresceu, crescendo, se tornou crescido. É a mesma raiz da palavra que aparece de formas diferentes e complementares no versículo. O que Deus está querendo nos ensinar? Há um processo de crescimento e maturidade para nos levar ao nível que Deus quer nos colocar. Isso não fala só de prosperidade financeira. Isso não se refere apenas a riquezas materiais. Aqui o texto se refere a crescimento e atingir um propósito completo de Deus em todas as áreas da nossa vida. É um processo que nos leva a crescer, crescendo para nos tornar grandes. Você crê que nesse ano você está começando a crescer e vai continuar crescendo, crescendo até se tornar grande, como Deus deseja que você alcance o propósito e a grandeza que Ele tem para a tua vida? Ou Deus te chamou para a miséria? Deus te chamou para a pequeneza, para a mediocridade? Esse Deus que diz assim, clama a mim, e eu te darei coisas grandes que você não conhece. Esse Deus que diz assim, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Esse Deus que promete na Bíblia, eu te colocarei por cabeça e não por cauda, por cima e não por baixo, emprestarás a muitas nações, mas não tomarás emprestado. Ele tem coisas pequenas ou ele tem grandeza para você? Então diga assim, diga eu vou crescer, crescendo, até me tornar grande, aleluia. Grande não é no sentido de se envaidecer, de ter soberba, mas no sentido de alcançar o propósito de Deus. Pode dar glória a Ele, aleluia. Então diga, eu vou crescer, crescendo e me tornar o que Deus quer que eu me torne. É isso que o texto diz no verso 13. Essa é a bênção que estava sobre Isaque. É o significado de mais ou menos dizer, eu vou prosperar, prosperando e vou me tornar próspero. Eu vou enriquecer, enriquecendo até me tornar rico. Eu vou me fortalecer, fortalecendo-me até me tornar forte. Aleluia! Tem alguém aqui que crê que essa bênção progressiva, contínua, essa bênção sequencial está sobre a tua vida, como estava sobre a vida de Isaque? Alguém toma posse, alguém recebe, você vai crescer, crescendo e se tornará grande, vai fortalecer, fortalecendo e se tornará forte, vai enriquecer, enriquecendo até se tornar rico. É a bênção
contínua, o crescimento contínuo. Porque não foi o fato de Isaac simplesmente plantar hoje aqui. Eu quero pedir para o diaconato ficar atento, acho que a gente vai precisar colocar cadeiras ali, diaconato, adoratório, corre lá, está chegando bastante gente. Domingo que vem volta o culto das 7, amém, irmãos? A gente volta com os cultos normais domingo que vem. Hoje ainda era programação reduzida, de manhã a igreja estava lotada, agora também galeria está lotada, aqui embaixo, lá atrás já encheu tudo, tem alguns lugares aqui na frente, mas é melhor colocar cadeira lá do que ficar andando aqui para frente, para tirar a atenção dos irmãos. Não deixa nada tirar tua atenção, porque hoje Deus te trouxe aqui, para você crescer, crescendo, e se tornar crescido na presença e no poder do Senhor Jesus. Tem alguém que recebe essa bênção? Irmãos, essa unção estava sobre Isaac, e essa bênção está sobre a sua vida, está sobre mim e sobre você. Agora, quando a gente olha isso, parece mil maravilhas, parece que é tão fácil, parece que o pastor está chegando aqui dizendo assim: olha, meu irmão, minha irmã, 2026, 27, 28, 29, 30, vai ser mil maravilhas, tudo tranquilinho, você vai crescer, prosperar e se tornar próspero, sem nenhuma dificuldade, vai ser mamão com açúcar. É isso que o pastor está dizendo, David? Não. Você olha o resultado final e completo, parece que não teve batalhas no meio do caminho, parece que não teve perrengues e lutas no meio da caminhada, mas acompanhe a caminhada. Esse texto que nós lemos, verso 12 e 13, ele mostra o resultado completo da vida de Isaac. Mas o verso 14 em diante vai nos dizendo o que foi acontecendo e pelas situações pelas quais Isaac foi passando, para ele experimentar esse crescimento que Deus tinha para a vida dele. Olha o verso 14: adquiriu tantos rebanhos de ovelhas e bois, tantos servos, que os filisteus o invejaram. Começa a batalha. Ele crescendo, se tornou grande, tiveram inveja dele. Você pensa que a bênção de Deus na tua vida, que faz tanta diferença, não vai trazer inveja dos outros sobre você? Traz. As pessoas vão olhar para você e vão ter inveja da sua família, da sua casa, da sua paz, da sua prosperidade, do seu sucesso ministerial. Vão ter inveja de você. Isso é normal, tiveram inveja de Isaac, mas na hora que você perceber que estão com inveja de você, não tenha medo, Deus é maior. Levante a sua mão e diga assim: maior é o que está em mim do que o que está no mundo. Podem ter inveja como tiveram de Isaac, mas a inveja não vai paralisar você, a inveja não vai atingir você, a inveja não vai destruir o teu sucesso e nem tirar a tua alegria e a tua paz, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. A inveja paralisou Isaac? A inveja destruiu Isaac? Não, diga comigo: a inveja não vai paralisar a minha colheita, a inveja não vai roubar a minha bênção, em nome de Jesus Cristo. Mas teve inveja. Olha o que mais que a Bíblia diz, versículo 15: por isso os filisteus fecharam com terra todos os poços de Isaac, que tinham sido cavados pelos servos de seu pai Abraão. Os servos ali dos filisteus foram fechar, foram entulhar os poços de água de Isaac. E o detalhe era que os poços foram cavados pelos servos de Abraão, pai de Isaac.
Eles iam entulhar os poços. Isso é um ataque familiar. É um ataque à sua linhagem. É um ataque à sua descendência. Os filisteus atacaram e fecharam os poços que Abraão, o pai de Isaque, havia cavado. Quantas vezes, irmãos, o inimigo tenta atacar você, destruir tua família, destruir tua descendência, atacar teus princípios familiares, desestruturar tua família. O texto na sequência diz que, olha o verso 17 também. Então Isaque partiu de onde estava e se estabeleceu no vale de Gerar, onde armou suas tendas, reabriu os poços que seu pai havia cavado e que os filisteus tinham fechado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que Abraão tinha dado. Aqui eu chamo a sua atenção para algo muito importante. Isaque sabia valorizar a sua tradição familiar. Isaque sabia respeitar o legado que o seu pai havia deixado. Legado e herança de Abraão. Isaque honrou, Isaque respeitou. E que legado Abraão deixou para Isaque? Um legado de fé, um legado de conhecer o Deus verdadeiro, o legado de ter deixado sua terra, sua parentela, e ter ido para onde Deus mandou, e ter ficado ali em obediência total ao Senhor. Isaque respeitou e honrou o legado do seu pai, reabria os poços e dava os mesmos nomes para aqueles poços que Abraão tinha dado. Isso aqui chama a nossa atenção, irmãos, para uma cultura e um princípio chamado honra, respeito, valorização daquilo que construíram antes de nós. Nós não podemos desonrar aquilo que foi estabelecido e construído antes de nós, porque isso é um princípio imoral, é um princípio de desonra que nos leva à ruína. Então Isaque, ele soube lidar com a sua história, com o legado e com a honra do passado. Mas Isaque também sabia de uma coisa, e a sequência do texto nós vamos ler, que ele cavou outros poços, e deu outros nomes, porque ele não podia agora continuar vivendo somente pela história de seu pai Abraão. Ele não podia continuar agora apenas apoiado na sombra de Abraão. Aquele poço Abraão abriu, eles entulharam, eu vou abrir de novo e vou dar o mesmo nome. Aquele poço meu pai Abraão abriu, eu vou cavá-lo e vou dar o mesmo nome. Isso se chama honra, isso se chama respeito, valorização. Isaque valorizou o legado da família, mas ele bateu no peito e disse: só que agora, Abraão, o meu pai, já passou, e agora é a minha vez. Eu tenho que abrir novos poços, eu tenho que dar novos nomes para os novos poços, eu tenho que continuar, e se eu ficar só na sombra do que meu pai fez, eu não vou avançar. Mas eu quero coisas maiores, coisas melhores, eu quero aquilo que Deus tem para mim hoje, então eu vou viver o novo e o sobrenatural de Deus hoje. Aqui há um equilíbrio, irmãos, entre a história, a tradição, a honra, com a verdade da gente entender, o passado já passou, e agora é a sua vez de se levantar, e de ter fé, e de receber a bênção do Senhor na tua vida. Abraão foi um exemplo de fé, nós honramos e aprendemos muito, mas hoje Deus está levantando novos Abraões para ter fé nesta geração e para viver a promessa do Senhor sem dúvida e sem medo.
Elias foi um homem cheio de fé, como nós falamos ontem, e orou com fervor, e mudou o céu, e mudou a realidade. Mas Elias já foi para o céu, e agora é a sua vez de ser um homem de fé, uma mulher de fé, que levanta a tua voz em oração, e vive o sobrenatural de Deus, para fechar o céu, para abrir o céu, e a colheita começar, em nome de Jesus. Os apóstolos fizeram sinais e prodígios em nome de Jesus, mas eles já morreram, e agora essa unção e essa autoridade está sobre a tua mão. Você pode colocar as mãos sobre os enfermos, e eles serão curados, em nome de Jesus. Então levanta a sua mão e diga assim: eu respeito a história, o passado, os meus antepassados, eu honro, eu respeito, eu valorizo, mas agora chegou a minha vez, em nome de Jesus, e eu vou me posicionar para viver grandes coisas no Senhor Jesus. Aleluia. Agora é a tua vez. Agora é a tua vez. Agora é a tua hora. Fala para quem está aí do teu lado: meu irmão, agora chegou a sua vez. É a tua hora. É a tua vez. Dizem que quando um grupo de jovens foi visitar a casa onde John Wesley viveu, e entraram no quarto e viram as marcas afundadas no chão, onde John Wesley orava muito ajoelhado, e ficou um daqueles adolescentes ali orando. O grupo já estava saindo, o professor foi lá chamá-lo e viu aquele adolescente ajoelhado no mesmo lugar onde John Wesley orava, ao pé da sua cama, um lugar que estava até afundado, e aquele moço estava ali orando e dizendo: Senhor, faz de novo, Senhor, traz outro avivamento como foi na época de John Wesley, Senhor, faz de novo as tuas maravilhas. E o professor então o chamou e disse: Billy Graham, vem, nós já vamos embora. Era Billy Graham clamando para que Deus fizesse de novo o que tinha feito com John Wesley, e Deus fez com Billy Graham. Mas Billy Graham já morreu, John Wesley já morreu, e hoje Deus está levantando você para essa grande estação de salvação e de avivamento antes da volta do Senhor Jesus. Você pode dizer: faz de novo, Jesus. Aleluia. Faz de novo. Então Isaac respeitava o passado, mas entendia que agora era a sua vez, que ele não podia ficar vivendo apenas dizendo: eu sou o filho de Abraão. Ok, você é o filho de Abraão, mas onde está a tua fé e a tua colheita? Onde está o que Deus quer fazer através da sua vida? Porque Deus não tem netos, Deus tem filhos e filhas que se levantam no poder e na autoridade do nome de Jesus. Isaac passou lutas. Olha o verso 16 também. Por fim, Abimeleque ordenou que Isaac deixasse aquela terra. Vá para outro lugar, disse ele. Você se tornou poderoso demais para nós. Sempre aparece um Abimeleque na nossa vida, que nos diz assim: vai embora. Olha aqui sua carta de demissão. Sempre tem um Abimeleque, quando nós não temos coragem de nos posicionar para crescer e avançar. Deus vai levantar um Abimeleque para nos dar um empurrão. Quantos querem um empurrão de Deus? Deixa eu explicar melhor para você não levantar precipitadamente suas mãos. Isaac estava bem, Isaac estava prosperando, semeou naquela terra, colheu 100 vezes mais, tinha rebanhos, tinha ovelhas, estava prosperando abundantemente. Chegou Abimeleque, o rei daquela região, e falou: Isaac, puxa o carro daqui.
você já tem muito rebanho, você está grande demais aqui, pode ir embora dessa terra. Mas ele não fez nada de errado, ele honrava e respeitava Abimeleque, mas Abimeleque falou, vai embora. O que Isaac podia ter ficado pensando? Olha que injustiça, esse rei Abimeleque, ele é injusto, eu estava tão bem aqui, eu estava prosperando, estava dando tudo certo, e olha agora, por que isso, Senhor? Era o empurrão que ele precisava, porque o lugar para ele não era junto com Abimeleque, Deus tinha algo maior para a vida dele. Às vezes você se apega num emprego, se apega numa situação, e Deus quer te dar um empurrão, você se apega numa coisinha, num detalhezinho, mas Deus está hoje te impulsionando para te dizer, eu tenho algo grande, eu tenho algo maior, eu tenho algo extraordinário para a tua vida, e se você ficar acomodado e parado, eu vou levantar um Abimeleque para te dar um empurrão, e quando o Abimeleque te empurrar, quando a carta de demissão chegar, quando o não bater na tua porta, não chore, não blasfeme, porque é um empurrão de Deus que você estava precisando. Quem quer que Deus use um Abimeleque se for necessário, mas não vai chorar depois dizendo, pastor, começou o ano, eu fui mandado embora. Ei, é o Abimeleque, porque Deus tem algo maior. Se uma porta fechou, outra maior vai se abrir, porque a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Aleluia. Abimeleque, dá uma ajudazinha para essa pessoa romper e avançar. Aleluia. Mas é fácil, irmãos, crescer, crescendo e se tornar crescido? É tão simples assim? Não é, né, Jupira? Tem batalhas, tem inveja, tem Abimeleque mandando ir embora, tem poços entulhados, tem tantas batalhas, mas eu vou crescer, crescendo e me tornar crescido. Quem também crê, fala comigo, eu vou crescer, continuar crescendo e me tornar crescido no reino dos céus. Aleluia. Então Isaac estava passando por tudo isso, Isaac estava andando, passava por tudo isso. Verso 17, então ele partiu, estabeleceu-se no vale de Gerar, armou suas tendas, reabriu poços que seu pai havia cavado, que os filisteus haviam fechado, depois da morte de Abraão, lhes deu os mesmos nomes. Verso 19, os servos de Isaac também cavaram no vale de Gerar, e encontraram uma fonte de água corrente. Olha, saiu, foi mandado embora de lá, chegou no vale de Gerar, e se você um dia for para Israel, você vai ver que aquela região onde Isaac foi estabelecido, junto com Abimeleque, o vale de Gerar, tudo ali no sul de Israel, no deserto de Berseba, é seco, é árido, não tem rio, e é difícil encontrar água. Na região que a gente vive, há uma abundância natural de água. Em qualquer lugar que você perfurar um poço, aqui na nossa cidade e região, você vai encontrar abundância de água. Um aquífero gigantesco no subsolo. Muita água no subsolo. Hoje existem equipamentos que os geólogos, as pessoas usam, e passa aquele equipamento e consegue detectar onde existe um veio de água, uma mina que pode abrir um poço ali e sair água. Mas, há milhares de anos atrás, Isaac não tinha nenhum recurso, ele estava num lugar seco, onde achar água era muito difícil.
E achar água para eles era sinal de vida e de riqueza. Era um lugar onde as cidades seriam construídas em volta da água. A nossa região aqui noroeste paulista, ela se desenvolveu por conta das ferrovias, onde as ferrovias chegavam e havia uma estação ferroviária e uma rodovia, ali começava uma pequena cidade. Assim começou a nossa querida São José do Rio Preto, há alguns séculos, há algumas décadas e tantos anos atrás, começou pequenininha, onde o trem ia chegando, a cidade ia desenvolvendo. E naquela época, era onde havia água, eles se reuniam, começava uma pequena comunidade. Então água era vida e era riqueza para eles. O que a Bíblia está dizendo aqui, no verso 19, é que por onde Isaque passava, ele encontrava água corrente. Isso é o retrato de um homem abençoado por Jesus. Esse é o exemplo de uma pessoa que por onde ela chega, a bênção de Deus a acompanha. Tem alguém aqui que acredita que a bênção de Deus está sobre você, e onde você chega, a bênção de Deus chega com você? Onde você vai, onde você coloca a planta dos seus pés, Deus te dá a bênção, Deus te faz prosperar, Deus é contigo, e a bênção dele faz a diferença. Assim era Isaque, irmãos. Onde ele chegava, vamos furar um poço aqui, saía água. É a promessa de Deus. Por onde eu for, a tua bênção me seguirá. Eu prosperarei, para a direita, para a esquerda, por todos os lados. Essa é a bênção que está sobre a tua vida. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Onde você colocar as suas mãos nesse ano, prosperará. Onde você colocar os seus pés nesse ano, a bênção será concedida. Vai ter água, vai ter riqueza, vai ter vida, porque você é portador da bênção do Senhor na tua vida. Portador da bênção, portador de vitória. No verso 20, contudo, sempre há um contudo, sempre há um entretanto, porém, todavia. Os pastores de Gerar entraram em conflito com os pastores de Isaque, e diziam o quê? Esta água é nossa, diziam eles. Por isso Isaque chamou o poço de Ezeque. Ezeque significa contenda, discussão. Ele abriu um poço, tinha água, vieram os pastores de Gerar, essa água é nossa, saia daqui, seu Isaque. Contenda, confusão. O que ele fazia? Partia para outro lugar. Olha só, verso 21, em seguida, os homens de Isaque cavaram outro poço, e novamente encontrou água, mas novamente houve conflito por causa dele. Por isso Isaque o chamou de Sitna. Sitna, a mesma raiz no hebraico para Satanás. Inimizade, briga. Olha como a bênção de Deus está na tua vida. Você está destinado a crescer, crescendo e se tornar grande, mas não é um mar de rosas ou um mamão com açúcar. Satanás se opõe, contendas se levantam, batalhas surgem no meio do caminho. Isaque estava lá, e discutiam, brigavam, essa água é nossa. Novamente houve conflito por causa do poço, ele o chamou de Sitna. Verso 22, Isaque abandonou esse poço e mandou cavar outro mais adiante. Abandonou. Escute uma coisa aqui, irmãos. Escuta uma coisa. O homem nada pode receber
se do céu não lhe for dado. Só está tendo problema, confusão, discórdia. Para que ficar nessa luta, nessa discórdia total? Para que ficar brigando por uma coisinha? Tem gente, irmãos, que fica brigando por uma coisinha. Tem gente que briga com a família por causa de um step de um carro. Tem gente que briga por causa de qualquer dinheiro na conta. Tem gente que briga por mixaria. Tem gente que está apegado em tanta coisa mesquinha, vivendo uma contenda, vivendo uma confusão emocional. E Deus está te dizendo: eu tenho coisas extraordinárias para você. Então pare de ficar brigando com aquilo que não é seu. Era isso que Isaac fazia. Está dando confusão aqui, estão brigando, estão falando que essa água é sua. Eu não vou ficar aqui perdendo tempo com discussão. Eu quero servir o meu Deus Todo-Poderoso, porque eu sei que Deus abre porta e ninguém fecha. Deus faz o melhor e não é por força, nem por violência, Isaac, é pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Talvez você está aí brigando e pensando em bobagem, pequena coisa, mas Deus tem algo extraordinário para você. Quem pode levantar sua mão para receber o extraordinário que Deus tem para você? Ezeque, confusão, briga, sítina, inimizade, contendas, deixa isso para lá. Abra teu coração, libera perdão, entrega. Jesus falou: se alguém tirar tua capa, dá também a túnica. Se alguém te forçar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Se você tiver um prejuízo, tiver que pagar uma multa, pague, mas se liberte dessa confusão e viva um novo tempo de Deus na sua vida, porque Deus não fica devendo nada para ninguém. Um rei de Israel havia contratado um exército que não tinha a bênção de Deus, e aquele rei havia pagado caro para aquele exército vir, e o profeta chegou para ele e falou: rei, eu não quero nenhum desses aqui, Deus está mandando você mandar todo mundo embora, manda todos eles de volta. E o rei falou para o profeta: mas e o que eu gastei para contratar tudo isso? E o que eu já paguei, profeta? Deus falou para ele assim: o Senhor tem muito mais para te dar do que isso que você gastou. O Senhor tem muito mais para te dar do que essa dívida que alguém está devendo para você e está tirando tua paz. Abra teu coração, pare de ficar com essa mesquinharia, perdoa, esqueça e viva o novo sobrenatural de Jesus. Então Isaac ia passando por tudo isso, mas aí nós chegamos nesse verso, onde diz que ele abandonou aquele poço, mandou cavar outro mais adiante. Dessa vez ninguém discutiu por causa dele. Ninguém, verso 22, olha só, ninguém discutiu por causa dele, de modo que Isaac o chamou de Reobote. Diga comigo, Reobote. Aí ele cavou esse poço, chamou de Reobote, ninguém foi discutir, ninguém foi lutar com ele por essa água. E aí o que Isaac disse? Finalmente, o Senhor criou espaço suficiente para prosperarmos na terra. Foque nessa primeira palavra, finalmente. Quero declarar sobre a tua vida: finalmente chegou o tempo da sua colheita poderosa em Jesus. Irmãos, pode vir contenda, vai ter pessoas com inveja, vai ter porta fechada, vai ter Abimeleque mandando sair, vai ter poços entulhados,
mas vai chegar uma hora, escute isso e receba, vai chegar a hora, e eu creio que já chegou, em que você vai erguer a voz para dizer: finalmente, esse é um tempo extraordinário sobre a minha vida, em nome de Jesus. Finalmente o Senhor abriu o espaço, o Senhor criou o espaço para prosperarmos na terra. Finalmente. Então acredite, tenha fé. Finalmente chegou a minha hora. Será que tem alguém aqui acreditando que 2026 finalmente vai ser o teu ano? Finalmente vai ser o melhor ano que você viveu? Finalmente vai ser o teu Reobote, lugar amplo e espaçoso que Deus preparou para você? Reobote em hebraico significa lugar amplo e ruas largas. Deus já está mostrando para você lugar amplo e ruas largas. Tua empresa não vai ficar apertadinho naquele lugar que não cabe mais. Deus tem um lugar amplo e espaçoso para você. Ruas largas, tua rua não vai ser mais aquela rua que não consegue passar 2 carros ao mesmo tempo. Vai ser rua larga e um lugar amplo e espaçoso, porque finalmente o teu Reobote chegou, em nome de Jesus. Finalmente o Reobote chegou. Aleluia, Jesus. Aí Isaac encontra o Reobote, ninguém vai brigar pelo poço. Ele declara isso: finalmente a minha hora chegou, Lindsay. Mas o que ele faz em seguida? O que ele faz em seguida? Ele muda de lá. Aí a coisa pega. E aqui eu chamo a sua atenção que nós vamos terminar. Verso 23. Dali, Isaac se mudou para Berseba. Mas estava tudo bem, estava prosperando, estava em Reobote, prosperando. Finalmente estou em Reobote. Mas ele mudou para Berseba. Sabe por quê? Porque o propósito de Deus, a grande colheita, crescer, crescendo, se tornar grande, não é sobre você, ou o que você pensa que pode viver e alcançar. É sobre o propósito e o chamado de Deus para a tua vida. O que Deus faz e pode fazer para te tornar grande. Estou falando aqui para empresários, que Deus vai tirar de uma microempresa e vai dar uma macroempresa, uma grande empresa, um grande negócio. O que Deus faz não é por causa de você, não é para a sua glória e vaidade, é para o nome dEle, para a glória dEle, é por Ele, é para Ele, e é para cumprir o propósito e a promessa dEle. É de Jesus. Isaac estava em Reobote. Finalmente, lugar de prosperidade. Finalmente, ninguém vem aqui contender e brigar por essa água. Finalmente, ninguém está me mandando embora. Finalmente, não tem um Abimeleque pegando no meu pé. Finalmente, está tudo bem. Mas Deus o chamou para Berseba. E a obediência e a entrega a Deus está acima de tudo. Ele mudou para Berseba, e o que aconteceu? O Senhor lhe apareceu na noite da sua chegada e disse: eu sou o Deus de seu pai Abraão. Se ele tivesse ficado em Reobote, Deus não teria aparecido para ele. Na noite da sua chegada em Berseba, Deus apareceu para ele. E eu concluo dizendo a primeira coisa: o maior propósito de Deus para você, fazer você crescer, crescendo e se tornar crescido, é para que você conheça,
que Ele é o Deus da sua vida, que você o conheça verdadeiramente e intimamente. Tem alguém aqui que nesse ano quer conhecer Jesus de todo o seu coração? Tem alguém aqui que quer que Deus se revele a você? Eu sou o Deus de seu pai Abraão, aleluia. Antes ele tinha ouvido falar do Deus de Abraão, Gustavo. Antes ele tinha ouvido falar que Deus se revelava ao seu pai. Agora não, agora o Deus de Abraão também se revelou a Isaac, e agora ele era também o Deus de Isaac, aleluia. Ele é o meu Deus, Ele é o seu Deus. Quem pode levantar as mãos para Jesus e dizer: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Deus, aleluia. Ele quer se revelar a você. Ele apareceu para Isaac, o que mais que ele falou? Não tenha medo, pois eu estou com você e o abençoarei. Então a bênção não era em Reobote, a bênção era a presença do Senhor. A bênção não era em Gerar, a bênção é a presença do Senhor. Irmãos, o que Deus está fazendo, essa colheita extraordinária que nós vamos viver nesse ano, é porque a presença do Senhor faz a diferença. É a presença. Aquilo que Moisés orou e disse: Senhor, se a tua presença não for comigo, não vamos dar mais nenhum passo, não vamos fazer nada da nossa própria imaginação ou vontade. Senhor, eu quero um passo sequer, eu quero que seja na tua plena presença e vontade. Quem está entendendo que o ano da colheita acontece quando você anda na presença, você busca a presença dEle, você é cheio da presença do Espírito Santo. Quem tem fome e sede da presença de Deus? Quem está hoje aqui, não só para ter um ano de colheita, mas para ter um ano onde a presença de Deus vai estar com você no domingo, na segunda, isso, pode ficar de pé e pode glorificar. A presença de Deus vai estar com você na terça, na quarta, na quinta, vai recebendo, porque essa presença é real nesse lugar. A presença de Deus faz a diferença, aleluia, aleluia. Podem ficar de pés, irmãos. É a presença. E aí Deus continua falando para Isaac: multiplicarei os seus descendentes, e eles se tornarão uma grande nação. Antes ele estava preocupado ou buscando plantar e colher 100 vezes mais. Grandes rebanhos, muitas ovelhas. Mas agora Deus mostra para ele que tem algo maior. Muito maior do que a riqueza neste mundo, é a riqueza no reino dos céus. É vermos a nossa família salva, é vermos o propósito de Deus sendo feito através de homens e mulheres que amam verdadeiramente o Senhor Jesus Cristo. Farei dos teus descendentes uma grande nação. Farei isso, Isaac, olha o final do verso 24. Farei isso, Isaac, por causa da tua capacidade. Você é o tal, Isaac. É por isso. Eu farei isso, Isaac, porque você é bom mesmo em encontrar água para cavar poços. É isso que Deus falou para ele. Isaac, eu farei isso porque você é muito capacitado, muito esforçado. É por isso. O que Deus está dizendo? Farei isso por causa da minha promessa ao meu servo Abraão. Deus honra a sua promessa. Deus tem compromisso com a sua palavra.
Isaac, eu farei isso para cumprir a minha promessa, para cumprir a minha palavra. Creia na palavra de Deus nesse ano. Deus vai fazer grandes coisas cumprindo a palavra dEle na sua vida. A palavra dEle. Fecha teus olhos agora. Essa é a melhor parte, é conhecer o Deus vivo, o meu Deus, o seu Deus. Andar na presença dEle e cumprir o propósito dEle, porque não é sobre riqueza que esse texto fala, é sobre o propósito de Deus para a sua descendência. Não é sobre o seu nome ou a sua fama, mas é sobre o nome que é sobre todo nome, o nome de Jesus. Não é sobre a sua capacidade, ou sobre o que Ele pode te dar, mas é sobre Ele cumprir a sua promessa e a sua palavra. Fique com os teus olhos fechados, e comece a agradecer, enquanto a nossa equipe de líderes, supervisores, pastores, vão formar o corredor central, aqui no corredor do meio da igreja, o nosso túnel de fogo. Mas a igreja fique orando, fique de olhos fechados.